Boa tarde, seja bem-vindo ao último episódio da retrospectiva do Boletim Legislativo. Aqui a gente relembrou os principais debates, ações e acontecimentos que marcaram o ano de 2022 na Câmara e na nossa cidade. E no ano passado a gente percebeu que a informação é uma ferramenta muito importante para a gente melhorar como sociedade e também que pode salvar vidas. E hoje nós vamos falar de datas voltadas para a conscientização. E uma data muito importante é o Dia da Consciência Negra, que acontece em novembro. Ela foi criada como forma de ampliar a reflexão e o debate sobre a situação da comunidade negra no país, que ainda luta para assumir espaços de liderança e também vencer o preconceito. Aqui na Câmara, os vereadores também reforçam a importância da data e a necessidade de ações de conscientização para combater o racismo. Há mais de 10 anos, o Jader trabalha como produtor cultural, mas para chegar no cargo que ocupa hoje, teve que passar por diversas barreiras para se destacar na área. Parte dessas dificuldades, ele relata, estiveram relacionadas com a questão racial. Você se posicionar como uma pessoa negra, eu acho que é um embate, né, diário, de você se posicionar e se afirmar. Né? Você sempre está em um processo de afirmação, tanto para si quanto para com os outros. Né? Quando você pensa na imagem, você tem que reconstruir a imagem do preto. Né? Então, eu tive que reconstruir toda uma mensagem que as pessoas já carregam desde berço, né? Para você chegar no mesmo ponto, você teve que correr muitas vezes mais, né? Já falam que tem que fazer 2 vezes para ser visto como igual, né? Então, acho que isso é uma trajetória de todo o preto no país, de uma certa maneira. E o que o Jader sentiu na pele é algo recorrente para negros e pardos no Brasil. Uma pesquisa recente do IBGE mostra que, apesar de representarem a maior parte da população e da força de trabalho brasileira, apenas 29,9% dos cargos de gerência são ocupados por negros e pardos, enquanto os brancos ocupam 69% deles. A desigualdade também acontece quando o assunto é salário, desemprego e no número de vítimas de mortes violentas. Diante de tantas dificuldades, uma data marca a luta dos negros pelos próprios direitos no país. Oficializada em 2011, o Dia da Consciência Negra lembra a morte de Zumbi dos Palmares, símbolo da resistência dos negros escravizados no Brasil. Apesar de ser relativamente nova, a data já garantiu alguns avanços em relação aos últimos anos. É o que garante Ricardo Dias, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB de São José dos Campos. Hoje, algumas medidas em vigor, como o Estatuto da Igualdade Racial e a Lei do Racismo, tentam assegurar uma luta mais justa pelos direitos da população negra no país. Mas ainda assim, o Brasil tem muito a evoluir. Eu acredito que nós avançamos bem nesses últimos 30 anos, mas é preciso que a lei continue evoluindo para poder sanar todas as lacunas da sociedade, né? A sociedade carece de constantemente estar se atualizando para que a população negra, as etnias, as classes sociais consigam ter uma qualidade de vida melhor. Melhorou bastante nos últimos 30 anos, mas o racismo durou 300 anos, então temos muito que evoluir ainda. Em São José dos Campos, a comunidade negra tem um espaço voltado para o desenvolvimento e a divulgação de sua cultura. Criado a partir de um projeto de lei de autoria do vereador Fabião Zagueiro e aprovado na Câmara, o Centro de Referência Afro-Brasileira foi inaugurado em novembro de 2021 e oferece diversos cursos e oficinas relacionadas à cultura negra, seja na dança, nas artes ou na culinária. Para Edna Gomes, esse primeiro ano de atuação do Centro de Referência teve grande impacto na cidade. A gente percebe que o Centro de Referência trouxe essa possibilidade de ampliação mesmo da preocupação e do entendimento e, consequentemente, de um desejo, de uma preocupação de cada cidadão em desenvolver um comportamento mais condizente com a realidade que é de excluir da sua vida e do seu comportamento manifestações racistas. Fabião Zagueiro, autor do projeto que criou o Centro de Referência da Cultura Afro-Brasileira,
comemora a relevância conquistada pelo espaço em apenas um ano de funcionamento. Esse projeto aqui, que virou hoje realidade, né? Foi um bate-papo com a comunidade, né? Com os negros da nossa cidade. E esse projeto hoje é realidade. Então, fico muito feliz de, né, no meu segundo ano de mandato, ter colocado um projeto desse nível aqui, tão grande, né, cara? Que é o que eu falo sempre, não só para o negro, mas para todos os joseenses. Para os parlamentares, a Câmara e o poder público têm papel importante no fomento de ações que promovam a igualdade racial. É o que eu falo, é a casa do povo, né? Lá a gente está aberto para todas as discussões. Então o vereador é o representante. E ele, como representante, ele tem que trazer para a Câmara Municipal o que a comunidade, o que o povo pede. Então, um fator principal é os vereadores estar sempre escutando a comunidade. Acho que o principal trabalho na questão da cultura é o incentivo, através desse projeto, de divulgar mais a cultura e da população estimular mais a atenção da saúde. Existem doenças que predominam na população negra, como a hipertensão, doença renal. Eu acho que é o papel principal da Câmara, é apoiar projetos que possam atuar tanto na saúde, no trabalho e na cultura da população negra. A gente, né, parece que não, a política hoje está muito inflamada nesses assuntos, mas nós temos uma dívida histórica com o povo negro, né? Há pouco tempo atrás a gente tinha escravidão em nosso país. Então as políticas afirmativas, enquanto povos, né, as próprias políticas de cotas e de trazer essa igualdade para os povos, né, de pagar essa dívida histórica é muito importante. Tem gente que até discorda, mas a gente tem que saber da história para a gente poder opinar de forma assertiva. Enquanto isso, a luta negra por igualdade e por mais oportunidades continua e se faz necessária, o que aumenta ainda mais a importância da celebração do Dia da Consciência Negra. E o Dia da Consciência Negra, ele visa justamente isso, o combate ao racismo, as políticas públicas de inclusão, cotas raciais, concursos públicos, toda esta equidade que precisa ser desenvolvida nesse país. Então, o próprio Dia da Consciência Negra eu já considero como uma política pública de avanço que, sem dúvida, vai fazer a população negra e a população de baixa renda alçarem voos maiores. Trabalhando essa pauta cotidianamente, a gente está muito próximo de ter o dia 20 de novembro como um dia de celebração, e não mais apenas um dia de luta. Trabalhando ao longo do ano, toda essa pauta, cada serviço, cada gestor, cada pessoa, cada cidadão cumprindo o seu papel, quando chega no final do ano, naturalmente passa a ser uma data a ser realmente comemorada, uma data onde cada um de nós um dia poderemos nos orgulhar e celebrar que, de fato, o Brasil, São José dos Campos, é uma cidade onde todas as pessoas têm seus direitos assegurados igualmente. No mundo afora, o Brasil é conhecido por ser o país do futebol e também do samba. Difícil encontrar um brasileiro que não se conecta com esse gênero musical tão próprio, né? E outra data muito importante para a nossa cultura é justamente o Dia do Samba, comemorado no dia 2 de dezembro. A gente fez uma matéria para contar um pouquinho da história do samba no Brasil, além, é claro, de mostrar joseenses que vivem essa cultura. Não deixa o samba morrer. Desde a composição desta súplica em forma de canção até os dias de hoje, já se passaram 47 anos. Mas quando a canção foi criada, o samba já existia há pelo menos 7 décadas. E no dia 2 de dezembro é celebrado o Dia do Samba, que exalta o gênero musical mais brasileiro de todos. E para não deixar ele morrer, novos sambistas carregam a essência desta tradição. É o caso do Robson, que é apaixonado pelo ritmo desde pequeno e montou seu primeiro grupo de samba com os amigos da escola. Tinha um pessoal na escola, a gente estudava e o pessoal tocava, né? Juntamos um aqui, outro ali, formamos um grupo. E nesse grupo a gente ficou quase que 6 anos tocando junto. Era escola, era em barzinho, trailer, lanche, ali na região do Bosque. E hoje para mim o samba é tudo.
tudo. Vivo de música, sabe? Assim, pessoa quando que eu posso ajudar, ajudo, né? Eu venho. Se eu puder ensinar, eu nem cobro, sabe? Porque eu lembro que na época que eu comecei a tocar, não tinha ninguém para me ajudar. A minha escola foi a roda. Aprendi na roda de samba. E é impossível falar de samba e não falar de carnaval. Em São José existem diversos blocos de rua que representam a história do samba na cidade. Um deles é o Bloco do Brabuleta, criado há quase 10 anos por 2 amigos, o Mauricio e o César. Além de divertido, o nome homenageia um grande sambista brasileiro que é aqui da nossa cidade. Tinha morrido um grande amigo nosso, Marcos Flecha, que eu considero o maior músico de São José. Ele deixou aí um vasto repertório de músicas maravilhosas. É um compositor assim do nível de Chico Buarque, Caetano, Milton. Aí o Flecha, ele ficou famoso porque ele venceu o primeiro festival Carrefour da música em 1990 com uma música que chama Brabuleta. Ele venceu Emílio Santiago, Bete Carvalho e vários outros famosos que participaram desse mesmo festival. E ele venceu em primeiro lugar, entendeu? E o prêmio foi gravar um disco produzido pelo Zusa Homem de Melo, que é um grande musicólogo brasileiro, né? E essa música Brabuleta, o Flecha, ele fez em homenagem ao irmão dele, que era um cara que era um caçador de borboleta. Aí a gente decidiu montar o bloco do Brabuleta, porque era o irmão do Flecha, e homenagear o Flecha, né? O samba é bem mais do que um gênero musical. É uma cultura que representa o povo brasileiro. Ele surgiu no começo do século XX e tem ligação com as rodas de dança que os negros escravizados realizavam nos seus poucos momentos livres. O Dia do Samba faz referência a Chiquinha Gonzaga, pianista de choro e autora da primeira marcha carnavalesca. Depois dela vieram Noel Rosa, Pixinguinha, Cartola, Bete Carvalho, Alcione e outros grandes artistas que contribuíram com o crescimento do samba. Para a vereadora Amélia Naomi, celebrar o Dia do Samba é também valorizar a nossa história. Bom, o Brasil é conhecido no mundo inteiro, né? E o samba, ele é a alma do brasileiro. Então, assim, é importante ter esse dia, até porque é uma referência, né, histórica do samba, porque o samba veio lá dos escravos. Então, nós temos referências dessa cultura tão importante que é a alma do brasileiro. E para a vereadora Juliana Fraga, o samba também é uma grande plataforma de ensino. Como faz parte da nossa cultura, não só do município, do país, utilizar desse instrumento, utilizar do samba para trabalhar aqui no município, trabalhar com nossas crianças, adolescentes, instrumento musical, a dança, né, as letras, os autores, compositores. Tem samba enredo que fala muito de política, muito da situação atual. Então, o samba ele é excelente para a questão cultural e educacional. Está mais do que provado que o samba não morre de jeito nenhum. Lembra do Mauricio, amigo do César, lá do bloco do Brabuleta? Então, para ele, o samba continua crescendo e evoluindo. Não deixe o samba morrer. A gente tinha uma certa preocupação, né, há uns 20, 30 anos atrás. Hoje eu acho que não tem mais preocupação. Agora não morre mais, agora já era, já vai só florir todo ano e... Para mim o samba daqui para frente só vai brilhar com uma nova cara, mas com a mesma batida gostosa, com o mesmo swing. Uma maneira de promover grandes campanhas de conscientização são os meses coloridos, que são muito abordados aqui na Câmara de São José. O mês de setembro, por exemplo, leva a cor amarela e representa a campanha de prevenção ao suicídio, um tema muito importante para a saúde mental e emocional das pessoas. Já o mês de novembro tem a cor azul e representa a campanha de prevenção e combate ao câncer de próstata, uma ação muito importante para combater o preconceito e incentivar os homens a se cuidarem e procurarem um médico quando necessário.
E na nossa retrospectiva, vamos lembrar de uma dessas campanhas, o Outubro Rosa, que é voltado para a conscientização sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. E esse tema é muito sério, viu? Já que o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres. Para tentar reduzir esses números, a campanha aposta na informação como forma de prevenção. Elaine é consultora de beleza e descobriu seu amor pela profissão justamente quando se viu mais vulnerável, após perder os cabelos em meio ao tratamento contra o câncer de mama. Hoje, já em fase de remissão da doença, período em que a paciente está a um passo da cura, Elaine percebe o quanto o autocuidado foi imprescindível para a sua recuperação, tanto física quanto emocional. Ficamos carecas, sem sobrancelha, sem cílios. E a autoestima realmente diminui, né? A gente não é mais a mesma pessoa. E nos tratamentos eles sempre davam aula de automaquiagens, essas questões, e onde foi eu me redescobrir como pessoa, né? Durante o tratamento contra o câncer de mama, Elaine também teve um grande suporte para a busca pela recuperação após conhecer o GAPC, o Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer, Unidade São José dos Campos, uma organização sem fins lucrativos que oferece ajuda tanto aos pacientes quanto aos familiares, desde cuidados psicológicos até orientação jurídica. GAPC, para quem não conhece, né, a sigla dele é um grupo de apoio à pessoa com câncer. Ele atende pessoas acima de 18 anos, de ambos os sexos, e todo tipo de tumor, né? A partir do momento que ele descobre o diagnóstico e ele tem câncer, ele está precisando dos recursos que a gente tem para oferecer, ele pode nos procurar. No nosso trabalho é proporcionar a esse paciente uma qualidade de vida, tá? Para ele ter um enfrentamento durante o tratamento. De acordo com o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, no Brasil, a estimativa é que até o fim deste ano, 66.280 novos casos de câncer de mama sejam registrados. E a prevenção é determinante para que vidas sejam salvas. Por este motivo, manter consultas médicas em dia, assim como a realização do exame de mamografia, são essenciais. O mês de outubro é um mês de conscientização, né? E a conscientização é a lembrança do autocuidado feminino. É o momento em que as mulheres precisam lembrar, principalmente aquelas acima de 40 anos, da consulta ginecológica e do exame da mamografia. E por que a mamografia? O câncer de mama é o câncer mais comum na mulher depois dos 50 anos, e a importância da prevenção. Ele é um tumor que a gente consegue prevenção, e se eu faço prevenção de uma doença, eu consigo diminuir a taxa de mortalidade dela, principalmente quando essa prevenção e esse diagnóstico é feito de forma precoce. Para as vereadoras da Câmara Municipal de São José dos Campos, o Outubro Rosa é um momento crucial no combate ao câncer de mama, já que a data funciona como um lembrete para uma atenção extra com o autoexame e o autocuidado. É o mês inteiro. Ele é fundamental, é um alerta para que as mulheres procurem as UBSs, façam teste. O Outubro Rosa é o mês que a gente está aqui discutindo a saúde integral, a saúde da mulher. Eu acho que essa data é muito importante para dar um alerta para a população sobre a necessidade de estar fazendo esse exame da mamografia, que é um exame que realmente não tem demora, não tem espera, funciona muito bem no estado de São Paulo. E nesse mês, exatamente para chamar essas mulheres para fazer e diagnosticar o mais rápido possível. Então, é extremamente importante termos o exame gratuito, mas também o autoexame é preciso que a mulher faça sempre. E a ginecologista Tatiane Fernandes relembra que manter uma rotina saudável é importante para evitar o câncer. Importantíssimo, além dessa consulta ginecológica periódica, mudança do estilo de vida, todo mundo sabe, né? Diminuir os alimentos gordurosos, diminuir a circunferência abdominal, diminuir ou aquelas que têm o uso do cigarro, tentar cessá-los, aumento da atividade física e bons hábitos de vida, né? Desde que possível diminuir o estresse, bom contato familiar, esse vínculo também é muito importante e às vezes pouco falado. Com amor próprio, autocuidado e acompanhamento médico, é possível combater o câncer. É como eu sempre falo, né? Para a gente, primeiramente, se amar, porque quando a gente se ama, a gente se cuida, a gente conhece o nosso próprio corpo.
Porque quando a gente começa a cuidar das pessoas, a gente se esquece de nós mesmos. É onde aparecem tantas doenças. E foi assim comigo. Então, hoje eu priorizo a minha vida, a minha saúde e dou esse recado para todos. Se amar, se cuidar, se autoexaminar, se conhecer. E é sempre bom a gente lembrar de datas voltadas para a solidariedade também. No dia 25 de novembro é celebrado o Dia Nacional do Doador de Sangue. A data é uma forma de incentivar que mais pessoas se tornem doadoras e também discutir o quanto esse ato simples pode ajudar a salvar vidas. E a gente foi até o Banco de Sangue de São José para conversar mais sobre o assunto e, quem sabe, te motivar a ser um doador. Foi uma doença que acometeu o filho o incentivo decisivo para que o Sérgio doasse sangue pela primeira vez, isso há 20 anos atrás. Desde então, o funcionário público não parou mais e, quando pode, doa sangue mais de uma vez ao ano. Hoje, com o filho curado, ele incentiva todos os amigos a repetirem o mesmo gesto. Incentivo muito meus amigos a doar sangue. Falo sempre para eles doar sangue, porque é uma forma de estar ajudando a pessoa de uma maneira e salvando vida, né? E não dói nada, às vezes negócio de dói, passa mal, isso aí tudo conversa. Eu nunca passei mal, nunca senti nada, mesma coisa de nada. A doação de sangue é um gesto nobre que pode ajudar muitas pessoas. Uma bolsa pode salvar até 3 vidas. E este é um mês especial, já que o Dia do Doador de Sangue é celebrado no dia 25 de novembro. A data foi escolhida para preceder o período de estoques baixos, devido às festas de fim de ano. Segundo Paulo Pontes, coordenador do setor de captação de doadores do Banco de Sangue de São José, cada doação é importante e muito valorizada. Esse é o momento que nós do Banco de Sangue temos de agradecer esses heróis que de forma anônima, altruísta, saem do conforto do seu lar para vir aqui comparecer ao serviço e doar um pouco de si para uma pessoa que sequer o conhece. Então é um gesto muito nobre que a gente aproveita para engrandecer e até para fazer com que essas pessoas sirvam de exemplo para aqueles que ainda não são doadores. Em meses normais, o Banco de Sangue chega a receber, em média, 600 doadores por semana. Mas durante a semana do dia 25 de novembro, essa média salta para 800 doadores. Neste ano, sob o lema Doe Sangue e Faça Você Também um Golaço, a campanha vai aproveitar o clima de Copa do Mundo e oferecer brindes aos doadores. O futebol ele hoje é uma paixão mundial, não é? E a gente quer ganhar esse espaço que o futebol tem, essa visibilidade que o futebol tem e chamar também para um pouco da doação de sangue. Hoje no Brasil só 1,8% da população doa sangue, são pessoas diferenciadas, assim como os artilheiros que sempre estão ali comparecendo com os seus gols. Então fique aí o convite para você que ainda não é doador, venha fazer a sua doação e também marque um golaço. Para ser doador de sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, sendo que os menores de idade devem estar acompanhados de um responsável, estar saudável, pesar no mínimo 50 quilos, ter descansado no mínimo 6 horas na noite anterior e não estar em jejum. O doador não deve ingerir alimentos gordurosos, leite e derivados antes da doação. E quem quiser pode doar mais de uma vez ao ano. E devido ao aumento nos casos de Covid-19, existem algumas regras para quem teve contato com o vírus ou foi vacinado recentemente. Quem apresentar algum sintoma e testar positivo para o Covid, poderá fazer a sua doação 10 dias após o término de todos os sintomas. Em relação à vacinação, quem tomar uma dose da Coronavac poderá doar 3 dias após cada dose, já as demais vacinas, 7 dias após cada dose. E os vereadores destacam a importância da doação de sangue. O parlamentar Rogério Dacazem, inclusive, viveu um caso pessoal que pode exemplificar como esse gesto salva vidas. Tempos atrás, tive um acidente, passei por uma cirurgia muito séria na minha perna e necessitei de sangue. Então eu acredito assim que hoje você doa para quem precisa e amanhã pode ser você a pessoa a necessitar de sangue. Ainda de acordo com os parlamentares, o poder público pode ajudar a conseguir novos doadores participando da divulgação de campanhas e com ações para facilitar a doação de sangue. O poder público poderia, por exemplo, fazer uma ação social de levar os profissionais de saúde até as empresas, até as escolas,
aonde poderia ser feita a coleta do sangue. Eu acho que isso ajudaria muito. No caso da Daniela, a primeira doação serviu de estímulo para que ela fizesse outras 2 neste ano. Uma atitude que ela se orgulha e quer repetir mais vezes em 2023. É uma sensação muito boa, muito gratificante, de gratidão mesmo. Assim, eu coloco como gratidão a Deus pela vida, né? Por poder fazer o bem ao próximo. A gente faz bem sem olhar quem, porque a gente doa sem saber para quem vai o sangue. Mas sabe que está ajudando alguém. Então isso é muito bom, muito gratificante. E a gente finaliza falando sobre o Dia de Atenção à Dislexia, que também acontece em novembro e é uma forma de conscientizar a sociedade e destacar a importância do diagnóstico cedo. A dislexia muitas vezes é uma barreira na aprendizagem, uma vez que quem sofre com o problema tem dificuldades com a leitura e o reconhecimento de palavras. E o maior obstáculo ainda está no reconhecimento do transtorno, já que muitos, por não saberem do problema, não procuram tratamento. A rotina da Laura fez ela conhecer bem as dificuldades de quem convive com a dislexia. Ela é psicopedagoga e atende crianças que sofrem com o transtorno. Esse é um problema que pode levar a consequências sérias, já que os impactos da doença refletem no aprendizado e alfabetização. Por isso, ela pede que pais e responsáveis se atentem aos sinais. A gente já começa a observar que algumas crianças elas têm dificuldade em reconhecer os sons iguais das palavras, ou inicial ou final. Então, rimas e o que a gente chama de aliteração, né, que são os inícios da palavra. Então, abelha, abacate, iniciam com o mesmo som, né? E às vezes a criança ela tem muita dificuldade em identificar isso. E mais de 10 milhões de pessoas convivem com a dislexia somente no Brasil. Os dados são da Associação Brasileira de Dislexia. Como lembra esta neuropsicóloga, o transtorno é um distúrbio de aprendizado caracterizado pela dificuldade na leitura e escrita. E quando os problemas também estão acompanhados de outros fatores que impactam o aprendizado, é preciso atenção, por isso a importância do diagnóstico precoce. Quanto mais grave, né, a dislexia, é quando ela está em associação com os outros transtornos de aprendizagem também. Então, a dislexia em si, ela tem a dislexia, é a dificuldade mais no momento da consciência fonológica, que a gente fala, que é da memória de trabalho, de lembrar o som das letras. Então, por isso que até lentifica um pouco a leitura, que você tem que lembrar o som da letra e ir decodificando. E a dislexia no momento de troca de lateralidade. Então, a criança pode ter um ou outro ou os dois. De acordo com especialistas, os sintomas são mais evidentes na fase de alfabetização. Um estudo apresentado pela Associação Brasileira de Dislexia apontou que este é o distúrbio de maior incidência nas salas de aula e atinge entre 5% e 17% da população mundial. Para ampliar a informação e conscientização, foi criado o Dia Nacional de Atenção à Dislexia. A ideia é reforçar o diagnóstico precoce para que se inicie o quanto antes o tratamento, como forma de minimizar os sintomas na vida adulta. O adulto, né, ele vai descobrindo, assim, conforme com as terapias, com os tratamentos, essas alternativas. E aí o uso de agenda, o uso de, né, calendários, ele vai descobrindo formas ali, a gente fala assim, em livros, o livro com a pessoa que tem dislexia é muito mais marcado, marca textos coloridos, né, post-it. Então ele vai descobrindo outras formas que vai estar auxiliando, como se fosse um apoio nessa leitura dele, né? Então é uma dificuldade que a gente descobre que tem, então pensa em formas de estar substituindo elas. E como a informação é um dos principais aliados na identificação da doença, fique atento aos principais sintomas. Dificuldades para ler, escrever, soletrar e identificar fonemas, trocar letras das palavras, como exemplo, ler cola ao invés de gola, confundir P com B ou T com D, problemas para decorar a tabuada e também na coordenação motora. Atualmente, uma média de 2 milhões de pessoas são diagnosticadas com a doença, de acordo com o Ministério da Saúde. Por isso, este é um assunto que tem sido discutido na Câmara. Os vereadores Amélia Naomi e Fabião Zagueiro, inclusive, têm projetos na área. Esse processo é muito importante, né? Foi alguns pais que nos passaram, né, essa doença, né, que as crianças têm quando criança e nas nossas escolas, né? Aí a gente colocou, né, como projeto para ter uma atenção especial.
É importante que na rede municipal tenha uma equipe multidisciplinar, que tenha psicólogo, neurologista, né, para acompanhar e fazer todo o desenvolvimento pedagógico. Então, o que a rede tem que fazer é implementar isso. E para amenizar os impactos da dislexia, principalmente durante a alfabetização, a dica é criar um ambiente lúdico de aprendizagem, brincar com a criança e reforçar os conceitos da escrita e fala podem e muito ajudar no desenvolvimento. Eu sempre recomendo para as famílias que a gente brinque com a criança, né? Então, o trabalho da criança é brincar. Como que a gente vai brincar? A gente vai utilizar letras móveis, alfabeto móvel, a gente vai brincar na areia de fazer a letra, né? Esse formato da letra. Quanto mais objetos sensoriais ela tiver relacionados, melhor. Então, vai fazer as letras com a massinha, com o palitinho, vai desenhar na areia, vai colar feijãozinho, né? As letras grandes primeiro e depois a gente vai reduzindo isso, né? Então, quanto mais sensorial for isso, melhor. Quanto mais lúdico for, melhor. E aqui nós encerramos a retrospectiva 2022 do Boletim Legislativo. Muito obrigado por relembrar conosco todos esses acontecimentos e debates tão importantes para a nossa São José. A gente se encontra na semana que vem com as notícias da Câmara e da nossa cidade. Até lá, tchau!